a Giovanni, sejam bem-vindos à resenha da Império. E de hoje a resenha vai ser sobre o corretivo Cover Up da SP Colors. O corretivo vem nessa embalagem, ele contém 5 gramas de produto, é uma embalagem holográfica que é compacta, então cabe em todo lugar, dá pra levar na bolsa, né, e retocar no dia a dia caso necessário. Ele tem disponível em 4 cores diferentes, tá? A cor que eu vou testar pra vocês hoje é a 01. Vou testar ele de 2 formas diferentes, então, primeiro, como corretivo de camuflagem, tá? Então, vou usar ele sem base nenhuma por baixo, sem nada por baixo, só corretivo pra ver se vai corrigir, né? Tampar aqui as olheiras, tampar os cravinhos, né? Os poros. E a outra forma que eu vou usar ele junto com vocês é por cima da base como iluminação. Então, vamos começar. Bom, a textura dele é uma textura bem cremosa, tá? Então, dá pra perceber isso. Vou colocar um zoom aqui pra vocês. É uma textura cremosa, o aplicador dele tem essa diagonal, né? Então, tem esse cortinho diagonal como aplicador tradicional de corretivo mesmo, né? Então, ele é mais tradicionalzinho. Ele é um corretivo mais cremoso. Vamos lá, aplicação. Vou começar aplicando desse lado aqui, ó, gente, abaixo dos meus olhos, né, nas minhas olheiras. E olha só como ele desliza facilmente, tá? Ele é um corretivo que tem alta cobertura, dá pra construir camadas se quiser. Então, dá pra ver aqui, gente, que ele é super cremoso, ele desliza muito fácil no pincel, tá? Olha a textura que ele já construiu em uma só camada aqui, ó. Agora eu vou esfumar com a esponjinha pra gente ver esse resultado, né, ó. Olha só como já cobriu muito, gente, o lado com corretivo e o lado sem corretivo. É uma diferença absurda. Ele cobre muito bem. Esse tom não ficou exato o tom da minha pele, né? Tô aqui com um espelhinho pra me auxiliar melhor. Esse tom não ficou, assim, o tom exato da minha pele, né? Porque é o tom 01. Então, não tá, assim, exatamente exato. Mas olha só como ele cobriu tudo, gente. Ele cobriu muito bem, né, as minhas olheiras, cobriu muito bem também as manchinhas, né, as marquinhas. Posso passar uma segunda camada, que é o que eu vou fazer agora, pra ver se a cobertura dele vai se intensificar, tá? Se ele vai ficar uma cobertura maior. A cobertura dele já é alta, então dá pra construir camadas, porque mesmo ele sendo cremoso, ele não fica uma textura grotesca na pele, sabe? Então dá pra ir construindo camadas também no decorrer da necessidade, se você achar que precisa de mais, se você achar que precisa de menos, tá? Ó. Então, vai esfumando aqui certinho para não acumular nas linhas de expressão, não acumular abaixo dos olhos, não acumular aqui, né, no olho, no cantinho do nariz. E olha só a diferença, gente, esse lado aqui com o corretivo e esse lado sem o corretivo. Ele não ficou exatamente igual ao tom da minha pele, né? Ele tá um tom mais claro, mas eu gostei do efeito que ele deu por baixo, tá? Da maquiagem, então eu apliquei ele mais pra camuflagem mesmo do que pra iluminação. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo do outro lado, só que eu vou aplicar a base primeiro, então vou vir com uma base, vou aplicar a base e vou usar o corretivo como ponto de iluminação, pra ver a diferença dele, se a cobertura dele vai ficar um pouquinho a mais, né, por conta da base, então a gente vai ter uma outra camada de produto embaixo, que é provável que fique mais alto, ou se vai continuar aqui a mesma cobertura. E só dessa maneira, gente, eu gostei muito, tá? Só desse jeitinho que ele tá, tô mais próxima da câmera pra vocês verem. Só desse jeito aqui, ó, que eu apliquei pra camuflar, eu acredito que se eu passar uma base por cima também vai ficar muito bom, tá? Porque ele camuflou aqui os pontinhos que precisava camuflar. Então, é uma super diferença já, ó, de sem o corretivo e com o corretivo. Eu amei, assim, esse efeito. Então, agora eu vou aplicar ele por cima da base desse lado pra gente conseguir ver como ele age em questão de iluminação. E antes de começar a aplicar a base pra gente ver como ele age em questão de iluminação, vamos falar alguns pontinhos aqui que eu vi depois de alguns minutos, né, da aplicação do corretivo. Eu senti que ele deu uma leve acumulada aqui nos olhos, então se eu fechar, vocês vão ver que estão marcados. Se eu aproximar um pouco mais da câmera, dá pra ver que ficou marcadinho. Então, isso é fácil de resolver, vem com a esponjinha pra tirar o excesso, né, pra ele assentar melhor na pele. E eu senti que deu uma leve acumulada também, ó, bem aqui abaixo dos olhos, onde tá a minha olheira. Então, ele deu uma leve acumulada, tá?
Assim que ele secou, eu senti que tá mais sequinho, dá pra vir selando com o pó por cima pra ficar mais sequinho ainda. E eu já gostei muito do resultado que ele deu, gente. Então vamos pra aplicação da base. Pra aplicação da base, vou vir aplicando com a esponjinha pra ter, né, um efeito mais leve, pra gente conseguir ver realmente a potencialização do corretivo. Então, vou vir aqui com a base, ela tá com a esponjinha seca, vou usar o lado diagonal da minha esponja. Vou aplicar esse lado do rosto. Apliquei a base, pessoal, então, ó, dá pra ver a diferença que eu tô só com o corretivo desse lado e com a base. E agora, vamos usar o corretivo como iluminação. Então, deu pra perceber que o tom da minha base tá um pouco mais escuro do corretivo, né, porque é o tom aqui da minha pele. Não passei aqui no pescoço pra igualar, só pra gente ver mesmo questão de iluminação. Então, agora eu venho com o corretivo, vou pegar o espelhinho pra me auxiliar. E olha só como desliza facilmente, gente, ele é um corretivo muito cremoso, tá? Então a textura dele é mais cremosa mesmo. Cobre muito bem, tá? Então vou passar aqui a quantidade do pincel mesmo até acabar uma camada igual eu passei do outro lado. Então, olha só como ele já cobre bastante, né? Com uma camada só. Agora eu venho com uma esponjinha pra conseguir esfumar, né? De forma mais única. Então, venho com a esponjinha. E eu vou esfumar esse corretivo, dando batidinhas com a esponjinha. Ele já tá dando já, ó, a iluminação que a gente precisa, o contraste com a base, tá, ó. E olha só como ele cobriu tudo, gente. Então, ele cobriu tudo, achei que a cobertura ficou até maior, né, comparado com a outra camada, porque aqui a gente passou 2 camadas, aqui a gente passou uma camada só, e como a base tá por baixo, ele dá essa questão de iluminação mesmo, então dá pra ver aqui o contraste que tá com o meu rosto, aqui tá mais escuro e aqui mais claro, então ele serve muito bem pra iluminar também, tá? Tanto pra camuflar como pra iluminar, essa cor é a 01, é a mais clara que tem. E eu gostei muito do efeito dele, gente. Ele fica bem esfumado na pele, ele não craquela, tá? Ó, vou passar a segunda camada, como a gente fez do outro lado, que a gente passou 2 camadas do corretivo, pra gente ver essa diferença. Vou concentrar aqui, ó, mais nos pontos, tá? Então, vou colocar mais aqui, ó, no cantinho e aqui no outro cantinho do olho pra dar uma alongada em iluminação. Vou esfumar tudo. Eu não tô fazendo força nenhuma na minha mão, a esponjinha não tá molhada, então ela tá seca e eu só vou esfumando, dando batidinhas aqui, ó. Já vou alongar aqui o olho, né, pra fazer essa questão de iluminação aqui. Olha esse resultado, gente. Com a base e só o corretivo, sem base nenhuma na pele. Eu amei os 2 resultados, assim como a gente aplicou do outro lado, acumulou um pouquinho do olho, aqui também começou a acumular um pouquinho, mas é fácil de resolver, só vir com a esponjinha para deixar bem uniforme, tá? Abaixo aqui dos olhos também, na olheira também acumulou um pouquinho. Então, ele é um corretivo que é cremoso, mas assim, quando seca, ele fica mais sequinho, tá? Então, passando a minha mão aqui, vocês vão ver que eles estão mais sequinhos. Ele dá esse efeito mais sequinho, tá? Não chega a ser mate, não fica mate, mas ele fica mais sequinho na pele, tá? Não fica aquela coisa mais hidratante, se vocês me entendem. Então, dá pra vir com um pó aqui, selando bonitinho pra ele ficar mais seladinho, né? Mais mate, assentar melhor na pele também. Depois que vir com contorno, blush, iluminador, ele vai ficar lindo, gente. Já gostei muito do efeito que ele deu só com a base, com o efeito que ele deu também sem a base. Eu gostei muito da cobertura dele, que realmente é uma cobertura alta. E também sem contar o preço-benefício dele, gente, que é um ótimo preço. Então, ó, super aprovado pela resenha da Império. Eu amei esse corretivo. Vou deixar o link na descrição para vocês garantirem o corretivo Cover Up da SP Color de vocês. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal que ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificação, porque assim o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e ele vai te entregar em primeira mão também, tá? E é claro, de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Assim você fica por dentro de todas as novidades em primeira mão. Lá a gente posta tudo em tempo real, tá? Tanto as promoções da Império, como os bastidores aí do dia a dia. Então acompanha a gente lá, @Império das Maquiagens Oficial, @GeoFraile. Até a próxima!